É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos juntos nesse nosso encontro de sempre, com a graça de Deus. Simples, direto, para o seu coração, a partir do que o Evangelho faz no meu também. Eu quero ler um salmo que provavelmente você conheça. Eu já falei sobre ele centenas de vezes nos últimos quase 40 anos, no qual eu anuncio o Evangelho. É o Salmo 126, e que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes que cruzam o deserto do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ora, quando este salmo foi escrito, ele foi escrito por causa de uma grande alegria. Por isso é que ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, que é uma expressão judaica para se dizer quando o Senhor restaurou a sorte do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, que tinha vivido de maneira extremamente pagã, praticando idolatrias e fazendo coisas mais perversas do que as nações que antes deles habitavam a terra para a qual Deus os enviara e os conduzira pelas mãos de Moisés e depois de Josué, esse povo de Israel cometeu tantas atrocidades contra si mesmo, em violação à palavra de Deus revelada a eles, que os profetas vinham advertindo há anos e décadas que o resultado daquilo seria que eles inevitavelmente iriam para o cativeiro. E o cativeiro chegou, nada mais, nada menos do que pela mão de Nabucodonosor. E foi trágico. Jerusalém foi cercada, sitiada, caiu, os muros derrubados, o templo incendiado, a arca da aliança que os judeus prezavam mais do que ao próprio Deus desapareceu para sempre. Até hoje só se tem especulação a respeito dela, mas nada de concreto. Os jovens foram, muitos deles, castrados, capados, feitos eunucos, as virgens estupradas, as mulheres violentadas, os velhos mortos. Deixaram apenas o que eles consideraram um restolho humano improdutivo, na terra devastada e coberta de cinzas, antes território de Israel, agora território anexado por Nabucodonosor pelos babilônios. Foram 70 anos naquele cativeiro, trabalhando da maneira mais humilhante possível, escravizados, manipulados, sob os humores de reis que se sucederam. Depois de Nabucodonosor veio Nabonido, veio Belsazar, veio o rei Dario, até que veio Ciro, chamado Ciro o Grande. Aí quando Ciro chegou, os anciãos de Israel mostraram a ele a profecia que Isaías, o profeta, tinha feito muitos anos antes, 100 anos antes de Ciro nascer. E a profecia está registrada aqui no livro de Isaías, no capítulo 45, para quem quiser ler. Uma profecia que dizia, 100 anos antes de Ciro vir ao mundo, que nasceria um homem chamado Ciro, e que ele seria uma espécie de Messias, de ungido, de libertador
de Israel. Aqui está dito, Deus falando 100 anos antes de Ciro existir, chamando Ciro pelo nome. Assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu Messias, ao seu ungido Messias, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, Ciro, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, Ciro, e te pus o sobrenome, ainda que tu não me conheces, nem saibas que eu exista. Eu sou o Senhor e não há outro, Ciro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu, Ciro, não me conheças. Para que tu saibas, e para que se saiba, até ao nascente do sol e até o poente, do ocidente ao oriente, que além de mim não há outro Deus, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Pois bem, isso foi escrito 100 anos antes. Quando Ciro assumiu o poder e se tornou grande, desbancou todos os impérios, Israel estava sob cativeiro em Babilônia ainda, e Babilônia agora estava sob o domínio de Ciro. Os anciãos de Israel foram até Ciro e leram Isaías 45, e Ciro ficou chocado de que ele tivesse sido profetizado 100 anos antes dele existir, chamado pelo nome com essa precisão, e tivesse se tornado o grande. E ele ficou tão chocado com o impacto daquela profecia que os historiadores dizem que ele fez um édito liberando o povo de Israel para sair do cativeiro em Babilônia e voltar para a terra de Israel, reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo, refazerem a vida deles dentro das fronteiras que a eles pertenciam já há séculos e séculos, há mais tempo do que o Brasil se sente Brasil nesse chão que a gente chama de pátria brasileira. Eles já tinham muito mais tempo de vida no território de Israel do que nós aqui. Pois bem, eles voltaram. E eles não tinham tido até então nenhuma perspectiva de livramento. Nem Nabucodonosor, em Nabonido, Beltesazar, em Ciro. Antes de Ciro, nenhum daqueles reis tinha trazido qualquer vislumbre de libertação. E, de repente, da noite para o dia, onde não havia nenhuma perspectiva, surgem todas as perspectivas. Por isto é que o Salmo diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre todas as nações que souberam e viram aquilo do Oriente ao Ocidente da terra, se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles mesmos confirmavam: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse foi o impacto causado por aquela libertação súbita. E é normalmente o impacto que nos causa quando a gente não tem nenhuma perspectiva na vida, nenhuma, zerados de esperança, e de repente a graça de Deus